Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo da Forma em Hackers. Meu nome é Ismael Oliveira, conteúdo protocolo HTTP. Vamos entender o que é e como funciona este protocolo. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Podemos traduzir como protocolo de transferência de hipertexto. Ok? A primeira pergunta que vem é: o que é hipertexto? O que significa hipertexto? Em palavras simples, eu vou lhe explicar. Pense assim: imagine que você tem uma folha de papel e uma caneta. Você começa então a escrever um texto naquela folha de papel. Ok, então aquilo é um texto. Agora, analise os sites. Qualquer site, não importa. Por exemplo, você está pesquisando sobre como fazer bolo aleatoriamente. E que você vai pesquisando, encontrando alguns sites. Vamos entrar em um site. Por exemplo, este aqui. Analise. Aqui você terá um texto. São palavras aqui escritas. Parágrafos, para lá. Um texto. Temos um texto. Claro, isso aqui é uma receita, né? Mas um texto. Mas, se você parar para observar, a diferença entre esse texto que está em um site com o texto que você colocou numa folha de papel é: este texto aqui tem imagens, tem vídeos, tem áudios, botões para clicar, links para clicar. Então é como se ele fosse um super texto, nesse sentido. Então assim podemos considerar um hipertexto, como se fosse um super texto. Claro que isso é uma explicação simples para que você possa compreender melhor o significado desse tal do hipertexto. Se você pesquisar um pouco mais, você também vai encontrar uma explicação para hyperlinks. Se você pesquisar também existe isso, né? Mas, ok. Então, podemos dizer que um hipertexto é um texto com fotos, com vídeos, com botões, com links para clicar. Ou seja, um site. Olha que interessante, sites. Para poder criar sites, páginas, o que você utiliza? Você utiliza o tal do HTML. É a primeira coisa que fazemos quando estamos criando um site. O tal do HTML. E o que é o tal do HTML? O HTML significa Hypertext Markup Language. Então, podemos traduzir como linguagem de marcação de hipertexto. Não confunda, não é programação, é marcação. Mas observe que o tal do HTML também tem no nome essa palavra hipertexto. Olha que interessante. E para que você usa o HTML? Você utiliza o HTML para posicionar, marcar onde tem um parágrafo, onde tem uma imagem, onde tem um vídeo, onde tem um link, um botão. Ou seja, podemos dizer que o tal do HTML é o que cria o tal do hipertexto. Claro, o próprio nome dele ele fala que é uma marcação. É como se ele fosse um marcador de texto, o tal do HTML, só que nesse caso ele é um marcador de hipertexto. Porque observa, quando você está lá criando um site e vai colocar um parágrafo, o que tu utiliza? Tu vai utilizar a tag do parágrafo, que no caso é a tag P, por exemplo. Então aqui você vai colocar P, aí escreve teu parágrafo. Então, por exemplo, este é um parágrafo de teste, e aí você finaliza o teu parágrafo, fechando a tag. É como se fosse um marcador de texto, marcando a posição onde tem um parágrafo. É nesse sentido. Tudo bem, beleza. O que eu quero chegar com isso, né? Na onde eu quero chegar com essa explicação?
Observe, protocolo de transferência de hipertexto. Que o tal do hipertexto podemos comparar aqui com o HTML, simplificando aqui. Olha que interessante. Então, significa que esse tal do protocolo HTTP ele vai pegar um arquivo HTML, um código HTML e transferir de um lugar para outro? É nesse sentido? Sim, correto. É nesse sentido. Porém, o protocolo HTTP ele não transfere apenas HTML. Mas espera aí, Ismael, deixa eu entender. Transferir HTML, como assim? Bom, vamos lá. O protocolo HTTP ele é um protocolo da camada 7, modelo OSI, camada de aplicação. Em palavras simples, ele vai funcionar fazendo a conexão entre o servidor e o navegador do cliente. É aí onde vai entrar o tal protocolo HTTP. Mas espera aí, transfere HTML? Para que transferir HTML, Ismael? Bom, lembra que eu falei? Quando você vai criar um site, você usa o quê? Você usa HTML no site. A primeira coisa que você vai fazer num site é o HTML. Mas onde é que executa o HTML? Quem interpreta, quem faz o código do HTML funcionar? É o navegador. É o navegador do cliente. Ele é front-end, client-side. E a gente também tem, claro, o server-side, o back-end, mas seja outra história. Lembrando, todos os sites ficam dentro de um servidor. Todos os sites ficam dentro de um servidor. E o que é o tal do servidor? Geralmente, quando ouvimos falar a palavra servidor, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Aqueles computadores potentes, né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça. Então, pesquisando, por exemplo, servidor, veja só, vamos aqui no... Não, bloquear esse negócio aqui. Vamos em shopping. E tá ali, ó. Vários computadores. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui, eu acho que está muito grande. Deixa eu deixar desse tamanho, beleza. Tá ali, ó. Vários computadores potentes. 10.000, 149.000, 86.000, enfim. Esses aqui são os tais servidores, computadores potentes. E por que tem esse nome? Bom, observa. Servidor vem de servir, servir algo, disponibilizar algo. É nesse sentido. Vamos colocar um exemplo aqui na prática para você entender essa lógica de servidor. Observação. Todos esses detalhes que eu estou te dizendo aqui é necessário para você compreender o protocolo HTTP. Todos esses detalhes aqui. Ok, fechado. Bom, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para você compreender na prática o uso, né? Digamos assim, a utilização desse tal dos servidores, computador potente. Pensa, por exemplo, na empresa Amazon. A Amazon. A Amazon, por exemplo, é uma empresa bem grande, tem muitos funcionários, bastante funcionário. Bom, vou até dar uma pesquisada aqui, quem sabe se a gente encontra. Quer ver? Ó? Quantos funcionários a Amazon tem? Olha só, a Amazon tem cerca de 1,5 milhão de funcionários humanos e cerca de 410 mil robôs operários. Ok, 1,5 milhão de funcionários humanos. Para e pensa, todos os meses tem que ter o quê? Pagamento. E junto com o pagamento, o que tu tem? Tu tem o olerite, a folha do pagamento. Cá entre nós, seria interessante a Amazon guardar uma cópia de cada folha de pagamento dos funcionários. Por quê? Vai que um dia, quem sabe, aquele funcionário lá, o João, ele tá com raiva, né, do chefe dele, enfim, e quer arrumar algum jeito para processar a Amazon. Falando alguma coisa sobre pagamento indevido, alguma coisa assim. Bom, então nesse caso, para a Amazon se prevenir contra isso, é importante ela guardar uma cópia de cada folha de pagamento. Isso é uma questão de exemplo. Beleza. Mas pare e pensa. 1,5 milhão de funcionários. Todos os meses tem que pagar. Tem folha de pagamento todos os meses. É muitas coisas. É muita folha de pagamento para guardar. Claro, no formato digital aqui, né? Mas cá entre nós, seria interessante a Amazon ter
um computador desse aqui, um computador bem potente desse, somente para guardar arquivos relacionados aos funcionários. Observa, arquivos relacionados aos funcionários, tudo que for relação aos funcionários deles. Poderia estar dentro de um servidor assim. Observa, você vai ter um computador potente. E qual que é a missão dele? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é disponibilizar arquivos relacionados aos funcionários da Amazon. Ou seja, um servidor de arquivos. Compreendeu? Ele está disponibilizando arquivos para serem acessados por outros computadores. Porque, por exemplo, tem lá a equipe de marketing, exemplo, a equipe de marketing lá da Amazon e a equipe do almoxarifado, por exemplo. Sei lá, por alguma razão, eles precisam ter acesso aos arquivos dos funcionários, folha de pagamento, alguma coisa assim, enfim, arquivos dos funcionários. Eles precisam acessar aquele servidor específico. Então, o computador da equipe do marketing, exemplo, e da equipe do almoxarifado, por exemplo, vai precisar ter acesso àquele computador, àquele servidor. Então, ele está disponibilizando algo para outras máquinas, para outros computadores, que nesse caso, o servidor está disponibilizando, está servindo arquivos. Compreendeu? É nesse sentido. Se você parar para observar, essa lógica de servidor tem vários sentidos. Quando eu vou dizer sentido, na realidade, eu posso dizer... Como é que eu posso dizer? Vários contextos. Vários contextos diferentes. Por exemplo, também existe o tal do servidor de logs. Provavelmente, você deve saber o que é o log. Em palavras simples, o log ele é o registro de tudo que tu faz, ou quer dizer, tudo não, né? Mas boa parte do que você faz no seu computador é registrado, fica ali guardado. Esse é o tal do log. Log de sistema operacional. Tem vários tipos de log também, mas enfim. Log de sistema operacional. Cá entre nós, rede de computadores da Amazon. Eles também têm lá o AWS, né? Amazon Web Service. Seria interessante eles terem uma cópia dos logs dos computadores deles lá, naquela rede. E aí você vai ter o quê? Um servidor de logs. Percebeu? Um servidor de logs. Se você pesquisar, tem um negócio também chamado syslog. Vamos pesquisar aqui, ó. Syslog lá. O que é syslog aqui, por exemplo? Né? Uma solução de gestão de armazéns para terminar. Meu Deus do céu. Acho que eu desisto daquela explicação que eu dei, tá? Deixa eu tentar pegar uma explicação mais fácil para você aqui, ó. Aqui, ó. Essa imagenzinha aqui, ó, representa bem o que eu quero te falar. Vai ter um computador específico que vai guardar os logs das outras máquinas, tá vendo? Status, tal, tudo guardando dentro dele. Um computador dedicado para isso. Um servidor dedicado para isso. Para armazenar logs. Compreendeu? É nesse sentido que eu quero dizer para você. Fechado? Ok. Então, observa, pode ter servidor de logs, servidor de arquivos e também tem o que? Um servidor web. Servidor web. E o que é o tal do servidor web? Em palavras simples, será um computador potente, ou não necessariamente potente, mas enfim, um computador que vai estar disponibilizando um site, uma aplicação web na internet. Compreendeu? É nesse sentido. O tal do servidor web. Ou seja, todos os sites que existem ficam dentro de um computador. E chamamos de servidor web, nesse caso. Ok, agora para e pensa. Lembra que eu estava falando do HTML agora há pouco? Quem é que executa HTML para você? Quem faz o código HTML funcionar? É um navegador. Ou seja, quando você está em qualquer site que seja, qualquer um, não importa, quem é que está executando o HTML desse site aqui? É o servidor ou o meu navegador? É o meu navegador. É o meu navegador que está executando o HTML aqui. Olha que interessante. Mas espera aí.
Mas, Mal, você não acabou de falar que todos os sites ficam dentro de um servidor? Sim. Ué, mas quem está executando? O seu navegador? Como assim? Não estou entendendo. Bom, aí que entra o protocolo HTTP. Lembra? Transferência de hipertexto. Lembra que eu te falei que ele vai transferir HTML? Então, o que acontece? Quando você acessa qualquer site, por exemplo, esse aqui, receitasnestlé.com.br, automaticamente o seu navegador vai entrar em contato com o servidor desse site. E vai falar assim: ô meu amigo servidor, chega aí, meu amigo. Tem como aqui você me mandar uma cópia desse código HTML aqui, por favor? Desse arquivo HTML aqui? Aí o servidor vai falar assim: oh, beleza, meu amigo, vou mandar para você, tá aí, ó. Ele mandou para a gente. Ou seja, o nosso computador, o nosso navegador, ele entra em contato com o servidor, pede uma cópia do arquivo HTML, o servidor vai lá e manda para a gente uma cópia desse arquivo HTML, desse código HTML, para a gente poder executar aqui. Só que para poder fazer essa transferência é o protocolo HTTP, para poder fazer essa comunicação entre o lado cliente e o lado servidor. Compreendeu? É aí que mora o tal do protocolo HTTP, para poder fazer essa mágica acontecer. Para você entender até melhor ainda esse tal do protocolo HTTP, vamos fazer aqui alguns testes, vamos ver algumas coisas aqui e também vou passar para você uma metáfora em alguns minutos aqui, enfim, daqui a alguns segundos. Bom, vamos lá. Seguinte, como eu acabei de falar para você, o nosso navegador entra em contato com o servidor. Vamos observar isso em tempo real. Dá para você observar essa comunicação entre o seu navegador com o servidor. Como você faz isso? Em qualquer site que você estiver, qualquer um, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai na opção de inspecionar. Abrindo essa opção de inspecionar, você vai encontrar uma opção de rede. Nessa opção de rede é que você vai conseguir visualizar a comunicação entre o seu computador e o servidor. Aqui, inclusive, já tem até algumas comunicações aqui. Alguns processos aqui do protocolo HTTP. Mas eu vou recarregar o site para a gente começar a ver tudo do zero. Então vamos lá. Vou dar um reload e observa toda a comunicação acontecendo ali. Cada linha que você está vendo ali, cada linha dessa, cada um desses aqui, é uma comunicação que o meu navegador está fazendo com o servidor de cada site desse aqui. Ué, peraí, cada site desse aqui? Mas, mano, você não falou que era do site receitasnestlé.com.br? Bom, tem um detalhe. Se você parar para observar bem aqui, ó, analisa bem ali, ó. Tá vendo que tem alguns sites diferentes? Então, acontece que quando eu estou carregando esse site aqui, receitasnestlé.com.br, ele não está comunicando apenas com o servidor desse site. Tem outros sites aqui também, para poder trazer todo esse nosso resultado que a gente está vendo ali. Você vai compreender melhor isso ao longo desta aula, né? Mas observa, cada linha dessa é uma comunicação. Se você observar bem aqui também desse lado, tá vendo que tem algumas coisas, ó, IMG, por exemplo. IMG é o quê? Imagem. Óbvio, imagem. Tem um arquivo aqui, por exemplo, ó, .svg, tá vendo que tem .svg no final? O que é isso? É uma imagem. Acontece que, em palavras simples, sabe o que está escrito aqui, ó? receitasnestlé.com.br, tem esse nome esquisito aqui. Para você não ficar confuso, essa coisa esquisita que está aparecendo bem aqui, esse monte de número com letra, isso se chama hash. Deixa eu anotar para você. Hash, esse é o nome. Tá? Em palavras simples, para você compreender. Sabe quando você tira uma foto ou grava um vídeo, alguma coisa assim? E aí o nome do arquivo fica assim, ó. .jpg. Uma coisa assim, sabe? Claro, a gente pode renomear esse arquivo. A gente poderia colocar, por exemplo, minha foto.jpg. Poderia, sem problema. Mas existe uma coisa também que se chama segurança por obscuridade.
Em palavras simples, segurança por obscuridade, como o próprio nome já está mencionando, é que você deixa algo obscuro, enfim. Como assim? Por exemplo, imagina que nesse site aqui, por exemplo, tem lá as fotos escritas assim, ó. Bolo 1.jpg, bolo 2.jpg, por exemplo. Poderia deixar dessa forma com esse nome? Poderia. Mas vamos dificultar um pouco a vida dos hackers? Vamos. Quando algum hacker tentar hackear esse site, ele vai ficar um pouco confuso. Vamos confundir a mente dele? Como é que a gente pode confundir a mente dele? Ao invés da gente deixar o nome bolo1.jpg, bolo2.jpg, vamos pegar essa palavra bolo e vamos aplicar um cálculo matemático em cima dessa palavra aqui, uma hash, e renomear o nome desse arquivo com essa hash. Então vai ficar assim, por exemplo, echo bolo1. Eu vou aplicar aqui a hash, por exemplo, do SHA-256. Aqui ficou esse nome esquisito, tá vendo? Aí a gente renomeia o nome do arquivo por isso. Então, ao invés de ser bolo1.jpg, vai ficar assim, ó, .jpg, entendeu? Por quê? Porque dessa forma, quando um hacker, por exemplo, imaginação, um hacker invade um banco de dados desse site aqui e encontra um monte de imagens. Aí, pô, o hacker vai ficar um pouco confuso, né? Pô, que imagem é essa? Ele vai ter que clicar uma por uma ali para poder saber o que tem naquela foto, entendeu? Porque o nome do arquivo não entrega. Compreendeu o que eu quis dizer? Mas, claro, isso aqui eu só dei um exemplo bem prático aqui para você compreender o porquê que essa imagem aqui está com esse nome estranho. É por conta disso. Mas essa coisa de você colocar hash, isso serve para você colocar um código-fonte, às vezes, né, se você for compartilhar algum código-fonte, alguma coisa assim, deixar ele público, sim, visível. Tem um outro nome para isso, ofuscação, tá? Ofuscação, no caso aí de código, ofuscação. Certo? Ofuscação, tá? Então, depois dá uma pesquisada. Então, assim, quando você vê algumas coisas estranhas assim, ó, um monte de número, letra, aí você pode lembrar dessa história que eu te contei aqui, tá? Sobre hashes. Agora analisa. Bem aqui, ó, estamos conseguindo visualizar, deixa eu só puxar isso aqui para cá. Temos uma URL. Isso significa o quê? Significa que o meu navegador entrou em contato com o servidor desse site aqui, pedindo uma cópia dessa imagem. Vamos abrir esse link, ó, copiar valor, colar aí, tá aqui, ó, essa imagem, tá vendo? É essa imagem aqui que o meu navegador pediu para o servidor desse site mandar uma cópia para mim. Ué, peraí, Ismael, então significa que o protocolo HTTP ele não transfere apenas arquivos HTML? Exatamente. O protocolo HTTP não transfere apenas arquivos HTML. Ele também vai transferir imagens, vídeos, PDFs, áudios, .mp3, .mp4, .jpg, .png, qualquer outro tipo de arquivo ali, entendeu? É nesse sentido. Ele vai transferir arquivos do servidor para o navegador, para o computador do cliente. Porém, o protocolo HTTP ele não transfere apenas arquivos. Não, ele não transfere apenas arquivos. Ele também pode transferir dados, informações. Pode, com toda certeza. Vamos dar uma analisada aqui nesse site. Um momento. Ok, deixa eu minimizar isso aqui. Vou fechar isso aqui também. E veja só, temos aqui uma opção de minha conta. Vamos clicar aqui. Observe, ele fala que tem uma opção de cadastrar e uma opção de login. Deixa eu só fechar isso aqui, rejeitar, beleza. Vamos em cadastrar. Carregando. Deixa eu puxar isso aqui para cá, beleza. Observe, ele pede para você digitar um e-mail, um nome, sobrenome, data de nascimento, algumas informações. Para e pensa, quando você preenche essas informações e clica nesse botão de criar conta, esses dados têm que ir para algum lugar. Óbvio, tem que ir para algum lugar.
tem que ir para o banco de dados, tem que ir para algum pedaço desse sistema aí, né? E como é que ele vai ser enviado? Por mágica? Né? Vai ter uma varinha mágica, do nada assim, vai, bum, não. Vai ser o protocolo HTTP. É ele que vai fazer essa comunicação entre o navegador e o servidor. Ele vai pegar esses dados e enviar para o servidor. É isso que ele vai fazer. Compreendeu? Vou fazer uma comparação para você aqui. Em uma metáfora. Imagina a seguinte situação agora. Vou fazer uma comparação para você entender que o protocolo HTTP, né? Então, imagina que você vai agora no melhor restaurante da tua cidade. Chegou sexta-feira, né? Sexta-feira chegou, sextou, né? Sextou é o seu dia. Então aí você vai querer fazer uma coisa diferenciada, vai querer jantar fora, aí tu vai no melhor restaurante da tua cidade. E pô, se é o melhor restaurante da tua cidade, cá entre nós, deve ter coisas bem diferenciadas ali, né? Concorda? Bom, já começa pelo garçom. O garçom que vai te atender, ele é japonês. Já começou a ficar diferente por aí, garçom japonês. No melhor restaurante da tua cidade, plena sexta-feira. E pô, a cultura dos japoneses é bem diferente da cultura brasileira. Muito diferente. Então, os nomes das pessoas são bem diferentes. Nesse caso, o nome do garçom é HTTP. O nome dele é esse, HTTP, que é o nome do garçom. Qual que é o trabalho do garçom HTTP? O que ele faz? O trabalho dele é pegar o pedido do cliente, anotar um papel, levar até o chefe de cozinha. O chefe de cozinha vai preparar o que o cliente pediu, vai pedir para o garçom pegar aquele pedido que ele preparou e entregar para o cliente novamente, aquele pedido dele. Ou seja, trabalho do garçom, anotou no papel, levou para o chefe de cozinha, o chefe de cozinha preparou e entrega de volta para o cliente. Para e pensa, o garçom, ele é um intermediário entre você, cliente, e o chefe de cozinha, servidor. Compreendeu? O protocolo HTTP vai ficar no meio nessa comunicação. Cliente e servidor. É nessa comparação que você pode entender melhor sobre protocolo HTTP. Estamos com 28 minutos de vídeo. Eu vou dividir em algumas partes sobre este protocolo. Para não ficar uma coisa muito extensa, um vídeo muito longo, vamos dividir aqui em algumas partes, né? Então, essa foi a primeira parte sobre o protocolo HTTP, entendendo a lógica do protocolo HTTP, entendendo como é que ele vai funcionar, onde ele vai aparecer. Agora você já compreende a lógica de onde ele vai aparecer. Bom, antes de finalizar este vídeo, é importante eu lhe dizer que os cursos da Forme Hackers já estão no ar. Você pode ser o nosso aluno ou nossa aluna. Ministramos aulas particulares ao vivo. Ministramos aulas ao vivo. Você pode ter uma aula ao vivo comigo ou com outro professor da Forme. Para mais informações, acesse formenhackers.com ou nosso Instagram oficial, @formenhackers. Ok? Então, este foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha compreendido. Irei montar aqui neste canal do YouTube uma playlist sobre o protocolo HTTP. Então, acompanhe a próxima parte. Tchau, tchau. Boa sorte.